alguns anos, o mercado de trabalho já não se concentra apenas nos grandes centros urbanos. O interior e o segmento do agronegócio também têm oferecido boas oportunidades profissionais. Sobre isso, eu converso agora com José Luiz Tejon Megido, que é escritor, publicitário, diretor vice-presidente do CCAS, o Conselho Científico para a Agricultura Sustentável. Tudo bem, Tejon? Tudo bem, Luciano. Prazer falar com você, com os nossos internautas. É um prazer recebê-lo aqui no site La Presse. Tejon, é um mito de que as pessoas têm que vir necessariamente aos grandes centros urbanos para conseguir boas oportunidades. Recentemente você publicou um artigo dizendo que realmente o agronegócio oferece boas oportunidades de emprego. Conta pra gente. Já não é de hoje, né? Eu mesmo, na minha carreira, eu iniciei no marketing do agronegócio nos anos 70, lá em Pompeia, trabalhando nas artes, ou seja, alguém tipicamente urbano, área de marketing, comunicação, já tínhamos nesse novo interior brasileiro, já há muitos anos atrás, essa abertura, essa perspectiva. E lá para cá, as coisas só evoluíram, cresceram enormemente. O interior do Brasil passou a ser um interior científico, tecnológico, com áreas de administração, de economia, de distribuição, de comunicação interativa, como estamos fazendo agora, ou seja, um crescimento gigantesco de profissões que não imaginávamos anos atrás, hoje estão por aí nas universidades do país inteiro, e a demanda principal delas, grande parte dessa demanda, está nesse novo interior de agronegócio do Brasil, que é tecnológico, né? Não é mais aquela coisa antiga do mundo da commodity, da plantation. É um mundo de tecnologia, de ciência, de informação, de comunicação, de educação, enfim, de todo esse mundo novo que nos envolve. E Tejon, diante desta realidade tão otimista do agronegócio aqui no Brasil, o que você aconselha aos jovens que estão buscando uma carreira e se preparando para o vestibular, fazer uma faculdade? Quais os segmentos que vale a pena investir esforços? Bom, sempre um jovem precisa buscar aquilo que é o seu dom, a sua vocação, acima de tudo, né? Que ele tem que descobrir quanto antes, ainda na fase da infância, na fase dos 14, 15, 16 anos. É muito importante isso. A partir da descoberta do seu dom, mais ciência exata, mais ciência humana, mais biológica, ou uma mistura das três coisas, a partir daí ele deve buscar o seu programa de estudos. Porém, no mundo do agronegócio, o universo de necessidades de conhecimentos são gigantescos, desde a mecânica, do conhecimento nuclear, a nanotecnologia, a administração, economia, comunicação, sistemas de satélite, microeletrônica. Ou seja, o agronegócio hoje envolve todos os conhecimentos que nós vivíamos no passado só no mundo urbano. Hoje esse conhecimento ele está no interior do país, não apenas nas fazendas, mas nas consultorias, nas assessorias, na rede de revenda, nas companhias que fornecem insumos e máquinas para os agricultores. Ou seja, o agronegócio é um universo completo de conhecimentos que o jovem deve se informar de uma maneira mais precisa, Luciano. E, Tejon, você acredita que trata-se de um segmento mais perene, que resiste mais aos tropeços da economia? Eu não sei se podemos dizer felizmente ou infelizmente, mas a economia brasileira só está conseguindo este ano um crescimento, ainda que pequeno, do PIB, graças ao agronegócio. Se nós não tivéssemos o agronegócio, nós estaríamos vivendo um crescimento, um déficit de crescimento no país. Então, nós temos no Brasil um potencial, uma realidade, e muito a crescer ainda, muito a crescer em várias áreas do agronegócio. Portanto, ele é efetivamente um braço econômico, social, poderosíssimo do Brasil e um diferencial brasileiro no resto do mundo. Não há dúvida de que um jovem olhando para o agronegócio em todas as suas cadeias, olhando para o antes da porteira, que é tudo aquilo que antecede a agricultura, para o dentro da porteira, que é a produção agropecuária propriamente dita, e não esquecendo do pós-porteira das fazendas. Supermercado também é agronegócio.
Agroindústria processadora de alimentos também é agronegócio. Diversas áreas dos bancos, das seguradoras, também é agronegócio. Então, não esquecer que a cadeia é muito vasta e não é só a fazenda em si. Agora a gente fala de algo que interessa muito as pessoas, que é dinheiro, que é o retorno, né? Qual a estimativa de ganho, dependendo da função dentro do agronegócio, para quem está começando ou quem é um profissional sênior? A gente fala isso porque é o que realmente atrai o profissional. Claro, tem a questão da vocação, do prazer de trabalhar, mas é importante que a pessoa tenha um retorno financeiro de todo o esforço, de estudos e preparo. O que o agronegócio oferece para o profissional? São carreiras que possibilitam, primeiro, se você tiver um lado profissional envolvido com organizações, com companhias, permite uma carreira ascendente para cargos de gestão, para cargos de diretoria, permite algo também muito legal, que é viagens, programas de especialização no mundo inteiro, conhecimentos científicos, técnicos, administrativos, planetários. Então, é uma carreira que permite crescimentos verticais e horizontais, com ganhos muito competitivos modernamente ao que há de mais desenvolvido naquilo que seria classicamente urbano. Portanto, são carreiras agrônomos, veterinários, zootecnistas, mecânicos, e mesmo numa camada mais de mão na massa, digamos assim, um moderno operador de máquina tem um salário, uma remuneração, uma condição de vida extremamente favorável, comparado, às vezes, a uma função parecida aqui na cidade. Fora o fato de que a legislação trabalhista no agronegócio, ela é bastante severa e ela é mais exigente, muitas vezes, do que a gente tem na legislação trabalhista classicamente urbana, comercial, das grandes cidades. Portanto, já foi a época em que olhar o agronegócio era olhar algo menor, era olhar algo que somente os menos capacitados ficavam no campo. Isto é coisa de um passado distante e hoje muito ao contrário. A ciência, o conhecimento, a criatividade, a adaptação de todo esse conhecimento às realidades tropicais brasileiras, isso exige não apenas conhecimento profundo, boa remuneração, mas também uma dose muito grande de criatividade. Ok. Tejão não falou em valores, mas garantiu que há conforto financeiro quem ingressar nesse segmento do agronegócio, né? Principalmente quando você faz o que gosta, porque para você ser bem-sucedido na vida tem que fazer o que gosta. Os obstáculos são presentes em qualquer campo, em qualquer atividade que você vai fazer. Você tem que lutar muito para superar os obstáculos e ser alguém de ponta, alguém competente, capacitado, alguém de valor. Caso contrário, você cai num certo lugar comum, como em todas as profissões, né? Não só no agronegócio. Então, tem que ser um camarada, uma pessoa, uma mulher, um homem valoroso, estudioso, compenetrado, guerreiro, porque isso é a regra do jogo global, né? Tá ótimo. Tejão, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que fazem? Pode mandar e-mail, eu gosto muito de responder, tejon@tejon.com.br, e será um prazer trocar ideias e falarmos sobre esse mundo espetacular que é o agronegócio. Inclusive, a gente trabalha hoje também na Escola Superior de Propaganda e Marketing, coordenando um núcleo de agronegócio com ênfase em marketing. Então, veja, quer dizer, mesmo uma ESPM, uma escola de marketing, no passado tipicamente urbana, mesmo ali você já encontra hoje um caminho interessante de conversas profissionais voltadas ao marketing no agronegócio. Tá ótimo. Tejon, muito obrigada pela sua participação aqui no site LAPRESS, informações de prestação de serviço, muito importantes para jovens, pessoas de todas as idades aí, de repente impulsionarem a carreira também, quem já começou em outro segmento, de repente rever conceitos, né? Sem dúvida, olhar porque esse lado econômico é forte e há uma demanda muito grande. Só de você pensar que temos que crescer em energia renovável, que temos que crescer em diversos segmentos que o Brasil ainda precisa crescer no agronegócio, cacau, cevada, hortaliças, frutas, flores, área de peixe, de pescados, é uma enormidade de oportunidades. Muito bom, Tejão, muito obrigada.
Da BMF Bovespa São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.